No dia 18 de junho é celebrado o Dia Mundial do Orgulho Autista. Essa data é um convite à valorização da neurodiversidade e ao reconhecimento da importância das pessoas com transtorno do espectro autista na sociedade. Pensando nisso, o IFB convidou os pais de 3 alunos para compartilharem o orgulho que sentem por seus filhos e refletirem sobre o que eles representam em suas vidas. Uma coisa assim muito particular assim do Daniel é o senso de justiça que ele tem. Uma pessoa muito amável e que tem muito a ensinar, né? Eles têm muito a ensinar pra gente. A gente aprende todos os dias com eles. É dificultoso fechar o diagnóstico e eu tenho muito orgulho de estar aprendendo todos os dias com os meus filhos. Que todo mundo que se acercar dela e virar amigo dela vai ser uma pessoa que primeiro vai ajudar ela, seguramente, né? Mas é uma pessoa que também vai ser muito tocada pelo espírito generoso que ela tem. Eu acho que teve um momento, particularmente, quando ela teve uma colega de escola que passou por uma situação difícil. E a primeira coisa que ela fez foi falar: pai, essa minha amiga está passando por uma situação difícil. Ela ficava em casa, às vezes, inclusive, tentando ligar para essa moça. E ela falava assim: pai, se você estivesse no meu lugar, você faria o quê? Eu falei assim: eu ajudaria a amiga. Então, se você precisar sair da hora de casa comigo para poder buscar essa minha amiga, você vai fazer? Eu falei assim: eu vou fazer, Celina. Se você me pedir, eu vou fazer. Então, assim, para mim foi muito marcante isso. Fui deixar ele no ponto. Aí o ônibus veio, ele não deu tempo dele se despedir. Ele foi correndo para pegar o ônibus e voltou, entendeu? Ele voltou por quê? Não, então deixa eu ir. Aí, depois que ele entrou, não, chegou no FB que ele falou: não, pai, queria me despedir. Ou seja, falei: não, filho, depois se eu soubesse, e eu mandei ele ir, né? Então, assim, achei o gesto, assim, ele se importar com isso, né? Que coisas do dia a dia, a gente na correria, às vezes não se importa, ele se importou em se despedir de mim, né? Me dar um beijo, tchau, pai, e tal, essas coisas. Assim. Na época da pandemia, a gente tinha várias revistinhas em quadrinhos, e ele sempre lia para o irmão dele. E eles têm 4 anos de diferença, né? O Daniel é mais velho. E foi interessante, porque nem a gente sabia que ele estava ensinando o André a ler. E aí, quando ele retornou para a escola estava super preocupada com como que ele ia recuperar, porque era um momento de alfabetização. E aí pediram para fazerem uma leitura em turma, e todo mundo fazendo aquela leitura, assim, soletrando, e o André leu todo o texto, e aí chamaram todo mundo, me ligaram da escola: olha, estão de parabéns, o André sabe ler muito bem, e nem a gente sabia, a gente estava surpreso por ele já saber ler. E, filho, como é que você aprendeu a ler? Ele falou assim: foi o meu irmão Daniel lendo para mim, foi me ensinando, e hoje eu já sei ler. Fez uma visita aqui no IFB e já ficou encantado. Ele já falou: pai, vai ser no IFB. A gente não sabia, né? Porque tem todo o processo do sorteio, né? Mas ele falou: pai, vai ser o IFB. E a gente perguntou por quê, A gente perguntou por quê. Ele falou: a biblioteca é A maravilhosa. biblioteca é incrível. Foi muito interessante, assim, a convicção dele de vir para o IFB, porque ele se conectou, assim, de imediato ao vir visitar a escola. Muito interessante. Depois da saída do psicólogo, eu fui lanchar com ele, aí eu olhei meu WhatsApp, já tinha me colocado num grupo de matrícula do FB, eu nem sabia, falei: o que significa esse grupo? Que foi selecionado? Eu, graças a Deus, vibrei com ele lá no shopping, né? Conseguiu, filho, conseguiu. Ele teve uma recepção, assim, super calorosa, né? Os amigos, sempre em parceria com ele, sempre trataram ele muito bem, entendeu? Tinham paciência com ele com algumas coisas, assim, ajudavam também em muitas coisas. E os professores fantásticos também, né? Acho que a história do IFB, com a Celina, né? Tem envolvimento familiar. Meu irmão é professor do Instituto Federal aqui de Brasília, lá no Campo São Sebastião. A minha esposa se formou no IFB em dança. Então a gente, quando ela estava perto de sair do ensino fundamental, a gente já trabalhava com ela essa discussão de que seria uma boa oportunidade para ela ir no IFB, né? Porque os institutos federais têm um nível de qualificação dos profissionais e têm uma estrutura que é bastante superior ao que tem
na maioria das escolas públicas do país, entende? Eu acho que foi uma escolha muito boa para ela, inclusive, porque em outras escolas ela teve bons professores, tiveram bons profissionais, mas ela sofreu muito bullying, problema com os colegas. E aqui foi um lugar em que ela se encontrou. Ela falou: pai, eu nunca sofri bullying no IF. Os meus colegas, eu consegui estabelecer amizade e contato com pessoas que têm sido muito importantes para mim, que têm me ajudado, me engrandecido. E ela se sentiu muito mais à vontade, assim. Foi um espaço em que, em termos das experiências que ela teve de bullying em outras escolas, aqui nesse sentido foi para ela bastante importante, porque ela foi a primeira escola que ela estudou na vida em que ela nunca sofreu um processo de bullying. Vamos dizer, antes do diagnóstico, eu sempre tive uma perspectiva muito otimista do futuro da Celina, porque ela sempre foi uma pessoa muito dedicada aos estudos. Depois do diagnóstico, normalmente os pais, quando tem essa notícia, né, começam a temer. Mas no primeiro momento eu achei que talvez a minha preocupação maior era como a Celina ia interpretar isso e como que ela ia absorver essa informação, se isso ia mudar o comportamento que ela tinha, que eu já achava bastante positivo. E para minha surpresa, assim, ela absorveu muito bem isso, teve uma postura muito madura, e hoje eu tenho uma perspectiva que não mudou muito para mim. Eu continuo tendo uma visão bastante otimista da Celina, porque principalmente a forma como ela conseguiu absorver essa informação e tratar disso no desenvolvimento da sua vida, eu acho que foi bastante surpreendente. O autismo já não é mais um tabu, não é só aquela referência de suporte 3, que é o mais comprometido, né? Hoje se fala mais sobre suporte 1, suporte 2, hoje está tendo a mídia, está tendo mais voz de pessoas que estão no espectro falando sua história, né? Conscientizando a sua história, seus percorridos, estudando sobre, dando orientação para pais sobre também. Eu estou muito feliz porque a Celina quer continuar estudando artes, tem aptidão. Então, assim, quando a gente tem todo o suporte que precisa ter, que é o nosso direito, né, as potencialidades podem ser muito grandes, né? Já saiu daqui com a profissão, gostou tanto que está fazendo outro curso, né? Aí ele está saindo outra pessoa. Entrou uma criança, está saindo um adulto que sabe o que quer e já está encaminhado, entendeu? Em vários sentidos. Eu falo para ele, filho, fica tranquilo. A única diferença entre você e qualquer outro menino é que a sua programação é diferente. É que nem um programinha de computador. Mas não altera nada. O resultado vai ser ainda o mesmo ou até melhor do que você imagina. E eu fico incentivando ele. A primeira sensação é de medo, porque é o desconhecido, né? A gente está acostumado a lidar a vida inteira com a gente, que é normal, né? Dentro do padrão. E, de repente, a gente tem uma criança dentro de casa que a gente não consegue compreender. Então, o primeiro momento é de quando a gente entende o que é essa angústia e esse medo. Mas no caminhar do dia a dia, ao procurar ajuda, ao procurar ler, ao perceber quais são as limitações e, além das limitações, quais são as superações, né, que eles têm para além das outras crianças na mesma idade, hoje eu vejo um Daniel confiante, hoje eu vejo um Daniel que ele pode tudo o que ele quer, simplesmente porque a gente já consegue entender onde a gente pode atuar, ajudar dentro do desenvolvimento dele. E tá tudo bem não ser no mesmo momento que todo mundo tá ali na mesma idade dele. O importante é que ele vai alcançar. E é essa capacidade que ele tem de se esforçar para alcançar o objetivo dele, é a minha certeza que para ele vai dar tudo certo. Já deu tudo certo.